Olá, família! Sejam bem-vindos a mais uma jornada de fé e coragem. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais impressionantes da Bíblia, uma prova de que o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Vamos falar de Gideão e seus 300 valentes. Imagine a situação. O povo de Israel vivia um tempo de grande angústia. Por 7 anos, eles eram oprimidos pelos midianitas. Sempre que os israelitas plantavam suas colheitas, os inimigos vinham como uma nuvem de gafanhotos, destruindo tudo, roubando seus animais e deixando um rastro de miséria e fome. O povo clamava a Deus por um libertador, e a resposta divina veio de uma forma inesperada. Em meio a esse cenário de desespero, encontramos Gideão, filho do Joás. Ele não era um rei, nem um general famoso. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra Gideão malhando trigo no lagar, um lugar usado para pisar uvas escondido dos midianitas. Ele estava com medo, tentando salvar o pouco que restava para sua família. Foi ali, em seu esconderijo, que o anjo do Senhor apareceu e o saudou de uma maneira surpreendente. O Senhor é contigo. Homem valoroso, Gideão, confuso, respondeu com a dor do seu povo. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Ele expressou a dúvida que muitos de nós sentimos em momentos difíceis. Mas Deus não o repreendeu. Em vez disso, deu a ele uma missão. Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? A resposta de Gideão foi de pura humildade e insegurança. Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Ele se via pequeno, incapaz, desqualificado para uma tarefa tão grandiosa. Quantas vezes nós também nos sentimos assim? Diante de um desafio, olhamos para nossas limitações e pensamos, eu não consigo. Mas a resposta de Deus para Gideão é a mesma para nós hoje. Eu estarei contigo. A capacidade não vinha de Gideão, mas da presença de Deus ao seu lado. Para confirmar seu chamado, Gideão pediu um sinal. Ele preparou uma oferta, e o anjo do Senhor tocou nela com seu cajado, e fogo subiu da rocha consumindo a oferta. Naquele momento, Gideão entendeu que estava diante do próprio Deus. Ele construiu um altar ali e o chamou de O Senhor é Paz. O primeiro passo da jornada de Gideão foi transformar seu medo em fé e adoração. A primeira tarefa de Gideão não foi marchar para a guerra, mas purificar sua própria casa. Deus ordenou que ele derrubasse o altar de Baal que seu pai tinha e cortasse o poste de Azerá ao lado dele. Foi um ato de coragem, feito à noite por medo da reação das pessoas, mas foi um passo essencial. Antes de lutar contra o inimigo externo, ele precisou confrontar a idolatria interna. A verdadeira libertação começa no coração. Quando os midianitas e amalequitas se reuniram novamente para atacar, o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Ele tocou a trombeta e convocou as tribos de Israel para a batalha. E o povo respondeu. 32.000 homens se apresentaram para lutar. Um exército grande, pronto para a guerra. Parecia que a vitória estava garantida pela força dos números. Mas os planos de Deus eram diferentes. O Senhor disse a Gideão, é gente demais. Israel poderia se orgulhar dizendo, a minha própria mão me salvou. Deus queria deixar claro que a vitória viria dele e não da força humana. Então ele deu a primeira instrução, diga a todos que estiverem com medo para voltarem para casa. E para surpresa de Gideão, 22.000 homens foram embora. Restaram apenas 10.000. 10.000 homens contra um exército incontável de inimigos. Para Gideão talvez já parecesse pouco, mas para Deus ainda era muito. Então veio o segundo teste, um dos mais famosos da Bíblia. Deus mandou Gideão levar os homens às águas. E a instrução foi, separe os que lamberem água com a língua, como faz o cão, daqueles que se ajoelharem para beber. A grande maioria dos homens, 9.700, se ajoelhou confortavelmente para beber água, baixando a guarda. Mas um pequeno grupo de 300 homens apenas pegou a água com as mãos e a levou à boca, lambendo-a rapidamente, mantendo-se alertas, atentos ao que acontecia ao redor. E Deus disse, com estes 300 homens que lamberam a água, eu os salvarei e entregarei os midianitas em suas mãos. De 32.000 para apenas 300. Imagine o que passou pela cabeça de Gideão. Humanamente falando, era uma missão suicida. Mas Gideão já tinha aprendido a lição mais importante. A obediência a Deus está acima da lógica humana. Ele confiou. Aqueles 300 não foram escolhidos por serem os mais fortes ou habilidosos,
mas por estarem vigilantes e prontos. Naquela noite, Deus, em sua infinita bondade, fortaleceu ainda mais a fé de Gideão. Ele o mandou descer ao acampamento inimigo com seu servo. Lá escondidos, eles ouviram um soldado midianita contando um sonho a seu companheiro. Ele sonhou que um pão de cevada rolava até o acampamento e derrubava uma tenda. O amigo interpretou o sonho na hora, e isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas em suas mãos. Ao ouvir isso, Gideão adorou a Deus. Sua confiança foi completamente renovada. Ele voltou ao seu pequeno exército e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas vossas mãos. E então, ele revelou a estratégia de batalha mais incomum da história. Nada do espadas, lanças ou escudos. Cada um dos 300 homens recebeu uma trombeta, um cantaro de barro vazio e uma tocha para colocar dentro do cantaro. A estratégia era simples e genial. Divididos em 3 grupos, eles cercariam o acampamento inimigo no meio da noite. Ao sinal de Gideão, todos fariam 3 coisas simultaneamente. Tocariam as trombetas, quebrariam os cântaros com um grande estrondo e levantariam as tochas acesas, gritando em uma só voz: Pelo Senhor e por Gideão. Imagine a cena. No silêncio da noite, o acampamento midianita dormia. De repente, de todos os lados, um som ensurdecedor de 300 trombetas, o barulho de 300 potes de barro se quebrando, e o brilho repentino de 300 tochas iluminando a escuridão, e o grito de guerra ecoando por todo o vale. O exército inimigo acordou em pânico total. Na confusão e no escuro, eles pensaram que estavam cercados por um exército gigantesco. O caos se instalou. Eles começaram a gritar, a fugir, e na desordem, a lutar uns contra os outros. A espada do Senhor agiu no meio deles, e eles mesmos se destruíram. A vitória foi total, alcançada não pela força das armas, mas pela obediência a uma estratégia divina. A história de Gideão e os 300 é uma lição poderosa para todos nós. Ela nos ensina que Deus não precisa de multidões para realizar seus propósitos. Ele usa o pouco, o improvável, o fraco, para confundir o que é forte. A vitória não depende do tamanho do nosso exército, dos nossos recursos ou dos nossos talentos, mas sim do tamanho da nossa fé e da nossa disposição em obedecer. Talvez hoje você se sinta como Gideão no lagar, pequeno, com medo, escondido. Talvez você olhe para os seus 300, seus poucos recursos, suas poucas forças, e pense que é impossível vencer os midianitas que assolam sua vida. Mas lembre-se, Deus te chama de homem valoroso, mulher valorosa. Ele diz: Eu estarei contigo. A verdadeira força não está nos números, mas na presença de Deus. Quando confiamos nele e seguimos suas instruções, mesmo que pareçam ilógicas, ele transforma o pouco em muito e nos dá vitórias extraordinárias. A sua batalha não é sua, é do Senhor. Entregue a ele suas armas, seus cântaros vazios, e deixe que ele ilumine sua escuridão e lute por você. Se esta mensagem de fé e superação tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que, com Deus, a vitória é certa, mesmo com poucos recursos. E claro, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma das próximas histórias de inspiração que estamos preparando para você. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.